aqui para viajar na história. Estamos fazendo a correção da semana 1 do PET 4, que vem trazer para nós o tema sobre a Guerra Fria e os seus desdobramentos. A Guerra Fria, ela iniciou, logo após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a partir de 1947. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial trouxe duas potências vencedoras, a União Soviética e os Estados Unidos, que estavam do mesmo lado na Segunda Guerra para derrotar um inimigo em comum, que era Hitler e os regimes totalitários. Porém, quando a guerra termina, as diferenças, as rivalidades entre essas duas potências e os seus regimes econômicos começam a ficar evidentes, principalmente começando aí pela Alemanha, Após a divisão da capital alemã em 4 zonas de influência relacionadas aos países vencedores, começou aí a disputa político-ideológica, que nós denominamos Guerra Fria. O maior símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, construído por Stalin em uma noite, para evitar que as pessoas passassem de um lado da cidade para o outro. Houve também um símbolo na Europa que dividia os países relacionados ao socialismo e ao capitalismo, que era chamado aí, uma divisão simbólica chamada de Cortina de Ferro. Em suma, a Europa Oriental se voltou mais para o socialismo e a Europa Ocidental para o capitalismo. O nome é Guerra Fria porque não houve confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar de não haver confronto direto, havia sempre um clima de instabilidade, de perigo, e de guerra não declarada no ar. As disputas elas se davam principalmente nos campos militar, a corrida armamentista. Cada potência se armava cada vez mais para intimidar o seu inimigo. A corrida espacial, foi nesse período aí que os soviéticos mandaram o primeiro ser vivo à Lua, a cadelinha Laika, e os americanos o primeiro homem, o Neil Armstrong. Eles também disputavam muito a questão econômica, a questão tecnológica, Nós temos vários filmes desse período, inclusive, os famosos agentes secretos. Cada instituição de investigação, nos Estados Unidos tinha a CIA, na União Soviética a KGB, tinha aí, os seus agentes secretos. E essa disputa se arrastou por vários períodos, Ela teve fim mesmo com a queda do Muro de Berlim em 1991 e com o fim da União Soviética, em 1989. Então, vamos aí às atividades? Número 1. Leia o trecho da reportagem. Medo do comunismo nos Estados Unidos. Os professores perseguidos e demitidos nos anos 50 sob a suspeita de serem vermelhos. Assim começa o livreto 100 coisas que você deveria saber sobre o comunismo e a educação, editado nos Estados Unidos em 1948 pelo Comitê de Atividades Contra-Americanas da West House of Representatives, a Câmara dos Deputados americana. O material fazia parte de uma campanha de oposição a comunistas ou supostos comunistas dentro dos Estados Unidos, articulado pela direita americana, que durou cerca de uma década, entre os anos 40 e 50. Os professores estavam entre os alvos principais, pois por exercerem atividades uma vista como potencialmente perigosa à doutrinação das novas gerações americanas. Foram interrogados em comitês de investigação perante o Congresso, incluídos em listas negras de banimento e demitidos sob a acusação de serem vermelhos. Foi tirado aí da fonte BBC esse trecho. Aí nós temos a questão. A política estadunidense de perseguição aos considerados subversivos, comunistas ou anti-americanos é denominada como A. Detente, B. OTAN, C. Macartismo ou D. Guerra Fria. Nós podemos eliminar de cara aí, a B, OTAN, porque a OTAN é um tratado, do lado capitalista, e a D, Guerra Fria, não é. E também não é detente, O certo aí é macartismo, A partir do macartismo, os americanos, eles começaram aí,
liderados aí pelo presidente John Kennedy, eles começaram aí uma caçada aos soviéticos. 2. Define o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito, político-ideológico entre Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era comunista. Isso ocorreu logo após o fim da Segunda Guerra. Essa Guerra Fria foi caracterizada aí por disputas entre essas duas potências nas áreas militar, espacial e industrial. E também, eles faziam aí um uso abusivo das propagandas. O período recebeu esse nome porque não houve enfrentamento direto, entre essas potências. Questão 3, do Enem aí. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que a dominou até a queda da União Soviética. Um trecho tirado do livro de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Aí nós temos a questão. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve: letra A. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra. Letra B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Letra C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética e stalinista durante os anos 1930. Letra D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão. Letra E. Constante confronto das superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Essa questão aí nós podemos ir por eliminação. A letra A está falando aí da Primeira Guerra e nós sabemos que a Guerra Fria é pós-Segunda Guerra, então não é a letra A. Aqui está falando na letra B sobre o domínio dos países socialistas do sul do globo, sobre os países capitalistas do norte, nem sempre foi assim, Alguns países do sul também vão aderir aí ao socialismo e também ao capitalismo. Letra C, está falando aí do choque, entre a ideologia nazista. Se foi pós-Segunda Guerra, então a Guerra Fria não foi nesse período, não foi no período da guerra, foi no período pós-guerra. D está falando aí da supremacia das potências do Ocidente em relação às potências do Oriente, não tem nada a ver com o tema. Então a resposta correta é a letra E. É o constante confronto das duas superpotências, no caso Estados Unidos e União Soviética, que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Um confronto frio, indireto, que gerou várias disputas pelo mundo e obrigou os países a se posicionarem, ora de um lado, ora do outro. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Estamos concluindo a correção da semana 1 do PET 4. Após assistir ao vídeo, envie as fotos das suas atividades. Um abraço e até a próxima.